os irmãos e irmãs que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Peço aos irmãos que estejam abrindo o livro de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Aleluia. Amém? E ao terceiro dia fizeram as bodas em Canaã de Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali à porta 6 talhas de pedra, as quais as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E disse Jesus: enchei as águas essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre da sala. E levaram. E logo que o mestre da sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água. E chamou o mestre da sala o esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e se manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Amém? Hoje o tema é relacionamento com a igreja. Aqui estava Jesus, naquela cidade, aonde ali estava vendo um casamento, uma bodas, e Jesus estava ali junto com sua mãe e seus discípulos, naquele casamento, porque a palavra não diz o nome do noivo, o nome da noiva, mas o mais importante era Jesus fazer presente naquele lugar. A mesma forma, é Jesus fazer parte da minha vida e da tua vida. Então aqui eu falo de relacionamento, porque o Senhor Jesus tem nos incomodado esses dias a nos relacionar mais com Ele. Então o casamento aponta do noivo à noiva, que nesse dia chegou o casamento. Nós estamos passando por um processo de relacionamento com o Senhor Jesus, aonde Ele está conhecendo a noiva a cada dia. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para salvar todos. Então Jesus, nesse tempo, Ele está mostrando para nós que Ele está nos conhecendo primeiro, mas que vai ter o dia da cerimônia, o dia das bodas do Cordeiro, aonde ali vai ser lá o casamento, a aliança com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele conhece a noiva. Qual noivo que não tem problema? Qual noivo que às vezes não passa por dificuldade? Porque o noivo tem que conhecer a noiva por inteiro. Mas a noiva também tem que conhecer o teu noivo. Como é que nós vamos relacionar com o Senhor Jesus se nós não conhecemos Ele através da palavra? Como é que nós vamos relacionar com o Senhor Jesus se o Espírito Santo nos testificasse em nós? Mas a palavra está aqui para nos ensinar que esse noivo está no céu junto ao Pai, está esperando o momento de chamar a noiva. Quando nós olhamos uma passagem que Jesus conta nas parábolas das 10 virgens, 5 noivas foram aprovadas, mas 5 noivas ficaram para trás. Então se a gente for olhar para a palavra, o quanto Jesus ama a noiva, mas será que a noiva tem amado Jesus, o noivo? Será que a igreja tem derramado choro por esse noivo? Será que essa igreja tem mostrado a paixão que tem pelo noivo?
É isso que o Senhor está nos comandando nesse dia. É o relacionamento com o Senhor Jesus. Então o noivo, ele está junto com a noiva, ele tem que estar junto com a noiva. Porque a noiva ela não pode ficar desamparada. A noiva não pode ficar afastada. Porque o noivo ele acolheu a noiva, mas o mundo rejeitou a noiva. Então eu te falo, é melhor não ser rejeitado pelo mundo, mas não ser rejeitado por Jesus. Então a palavra do Senhor está nos ensinando nessa noite como é que o relacionamento do casamento é importante. Aqui faltou vinho, porque quando faltou vinho ali, para aquela festa era uma desonra, mas Jesus ele veio para honrar. Então ali Jesus pega aquelas águas e transforma a água em vinho. Porque quando você chegar diante do noivo, você tem que ser transformado. A gente pensamos que o Senhor Jesus ele estava aqui alinhando o casamento, mas Jesus estava alinhando o casamento quando ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ali ele já estava preparando o casamento. Ali ele já estava trazendo a palavra importante para mim e para você. Mas nesse casamento ele veio mostrar o poder, a glória dele. Diante de um povo que estava ali preocupado com o casamento que ia faltar. Mas o Senhor Jesus está preocupado por aquelas vidas que ali estavam. Porque a noiva que hoje é a igreja do Senhor, ela está sendo preparada para o noivo. Porque no dia das festas, o noivo vai recompensar. Qual noivo não gosta de receber presente? Qual noivo não gosta de ser chamado, eu te amo? E nós também devemos falar com o noivo: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor com toda a minha força, com toda a minha alegria. Então o Senhor Jesus está nos mostrando que nós devemos nos relacionar sempre com Ele. Porque a noiva sempre vai estar com o Senhor Jesus, pode vir o problema que for, mas o noivo vai estar ali para resolver o problema. Porque o único que pode resolver todas as dificuldades é o Senhor Jesus. Por isso que cada dia que você está na igreja ou está na sua casa, que você busca o Senhor, você está tendo uma relação com Ele. Através das orações, através da palavra. Porque você está conhecendo esse noivo, porque ele já te conhece desde a eternidade. Antes de você nascer, ele já te conhece. Então ele veio para a noiva que está aqui hoje. Hoje nós estamos vendo que o mundo está aí. Quantas afrontas que o mundo está afrontando essa igreja. Quantas dificuldades nós estamos vendo. Hoje estão colocando homens do poder para cada dia mais apertar. Mas isso é só para acelerar a volta do Senhor Jesus. Isso é só para mostrar que Ele está à porta. E quando Ele está ali, Ele vai estar ali abrindo a porta para a noiva chegar. E ali será selado o casamento com o noivo. Porque a noiva ali está sendo preparada para o cordeiro nesse dia. E esse cordeiro, que é o noivo da igreja, desde a eternidade, ele já tinha feito aliança comigo e com você. Ele já tinha preparado nossas vidas, porque Ele sabia: ali está a noiva que eu estou para remir. Ali está a noiva que eu vou buscar. Essa é a noiva que nós devemos representar. E a noiva, quando ela vai para o casamento, vocês podem ver que a vestimenta ela é branca, toda branca. É assim as nossas vidas quando chegar ao céu. Que esse corpo vai ser glorificado. Porque as nossas vestes vai ser branca, porque ela suja, ela não entra no céu. Então por isso que nós devemos purificar todos os dias nossas vidas, porque sabemos que nossas vestes têm que estar brancas. Para que o cordeiro, ele coloque a aliança nos nossos dedos. Para que o noivo mostre toda a paixão dele diante de nós, como ele tem mostrado aqui na terra. Imagina lá no céu o amor do Senhor Jesus por mim e por você. Aonde lá está sendo preparado um banquete. E sabe que lá os banquetes, os visitantes já estão lá preparados. Você vai estar sentado naquele banquete, aonde estarão todos os profetas de Deus, todos os homens que foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. Olha como é um prazer que você vai ver esses homens que não negaram o noivo a momento algum.
Porque quando a noiva não nega o Senhor Jesus, porque ela vai ter a salvação. Então a palavra do Senhor, ela quer falar comigo e com você. Não podemos perder a relação com o Senhor Jesus. Nós devemos todos os dias amar o Senhor Jesus com todo o nosso coração. Porque só o Senhor Jesus, Ele conhece a noiva por completo. O mundo não te conhece por completo, mas Ele te conhece por completo. Ele sabe todos os seus desejos, toda a tua vontade, porque Ele quer te presentear. O maior presente que o Senhor Jesus tem para nós é levar para o céu, é estar com Ele, é estar junto com o Pai, aonde nós vamos ver Ele face a face, aonde nós vamos poder abraçar o Senhor Jesus, aonde nós vamos poder conversar com Ele como pai e filho conversa, aonde nós estaremos ali com uma alegria no coração, não vai haver tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver dificuldade, porque lá no céu não tem isso. No mundo você tem tristeza, sim, você tem dificuldade, mas o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E a noiva que está sendo preparada, ela vai vencer esse mundo, porque essa é a relação do Senhor Jesus comigo e com você. Aqui a palavra fala de casamento, aonde que ela estava casando, duas vidas. Mas o Senhor Jesus se fez presente no seu casamento. Assim no nosso casamento também, quando você pensa em casar, você tem que ter Jesus na sua vida. Você tem que convidar Ele para o seu casamento. Porque sem o Senhor Jesus, não tem como você viver uma vida com uma pessoa. Porque você tem que ter Ele junto, para que Ele te ajude nos momentos mais difíceis dos casamentos. Porque o casamento, você vai entender aquela pessoa que está com você, mas aquela pessoa precisa te entender, para saber como é que essa relação vai durar. Hoje nós vivemos um tempo que casamento é assim, está casando, amanhã está descasando. Porque hoje a lei mudou. Antigamente para descasar levava tempo. Ainda perguntaram: é isso que vocês querem? Hoje eles nem perguntam isso mais. É só assina lá e você hoje já está divorciado. Mas quando você assina o papel na eternidade, você não tem como divorciar do Senhor Jesus, porque você está casado com Ele plenamente. Você está fazendo uma aliança com o Senhor Jesus, que é para a eternidade. Não tem tempo do fim, mas é para a eternidade. O Senhor Jesus, Ele tem falado no nosso coração. Hoje Ele falou muito no meu coração. E quando eu estava dormindo, eu sonhei com esse tema. Eu até falei esse sonho com o pastor. E aquilo que eu estava falando para a igreja é esse tema: relacionamento com a igreja. Eu falando com aquelas pessoas no meu sonho. Então eu fiquei incomodado, que essa é a palavra que o Senhor quer que eu leve. É essa a palavra que o Senhor quer que eu fale com a igreja. Porque nesses últimos 20 dias de tempo, nós devemos estar relacionados com o Senhor Jesus. Nós devemos segurar na mão dEle com toda a força e não desgrudar da mão do Senhor. Não sai da presença do Senhor, porque o noivo está lá no altar esperando a noiva. Porque assim é o casamento, o noivo sempre está primeiro, para depois a noiva vir. É assim, Senhor Jesus já está lá no altar esperando para receber a noiva. Assim é nossas vidas nesse dia que o Senhor tem nos incomodado. Não saia da presença do Senhor Jesus. Não afaste daquilo que é os projetos do Senhor, as promessas dEle, porque o Senhor tem o melhor para mim e para você. Nós devemos ver que a palavra ela está se cumprindo. Não é tempo mais de você perder a sua esperança, mas você confiar em Deus, porque o Senhor já confiou em você primeiro. Na eternidade, se você foi aqui formado e criado, porque o Senhor confiou na sua vida. Quantas provações você tem passado, mas o noivo está ali junto com você. Quanto choro você chorou, mas Ele estava do teu lado. Porque às vezes tem momentos que eu já estive triste, eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes a gente está numa tristeza tão profunda, e a pouco você solta um sorriso, porque o Senhor Jesus está te abraçando. Porque o Espírito Santo está te abraçando naquele momento, para te dar alegria, para te dar uma paz no coração. Então por isso que eu te falo que você já passou por isso. Quem nunca passou por isso? A mesma coisa quando a gente se converte ao Senhor, tem que ter choro. Tem que derramar choro diante do Senhor.
E o dia que eu me converti, eu chorei tanto, que eu falei, Senhor, me socorre. A minha alma está triste, Senhor. Eu não tenho mais prazer nesse mundo, porque esse mundo não me dá alegria. Mas um dia eu tive um encontro com o noivo, e a alegria que eu precisava, eu encontrei nele. A paz que eu precisava, eu encontrei no Senhor Jesus. Não tem outra paz. As palavras que eu precisava, Ele usou pessoas para falar comigo. Ele usa profeta, Ele usa homens e mulheres de Deus. Que às vezes você pode passar um momento que eu não sei, mas Ele entrega algo para você. Você tem visto aqui, eu não falo só a Igreja Cristã da Graça, mas tem muitos profetas no mundo. Porque os profetas lá atrás já se foram, mas Deus sempre levanta profeta. Porque o Senhor Jesus, quando vai acontecer algo, Ele sempre avisa antes de acontecer. Tem vida que quando ela obedece aquilo que foi falado, as coisas vai ser revirado, porque a história muda. Mas tem vida que ouve, mas não dá crédito àquilo que foi falado. Aí as coisas acontecem. Mas quando você coloca no firme, que o Espírito Santo testifica que aquilo que está falando no seu coração é verdade, você começa a ter prazer, porque o Senhor está contigo. Porque muitas vezes na Bíblia fala, não temas que eu sou contigo. Deus fala constantemente, não tenha medo, não desanime. Se Ele está falando isso com você, o noivo está falando isso com você, é para que você seja forte, perseverante, que a sua esperança não acabou, a tua alegria ainda não acabou. Aquele casamento ali podia ter acabado por falta de vinho, mas não faltou a presença do Senhor Jesus naquela hora. Assim é nossas vidas, não pode faltar o Senhor Jesus nas nossas vidas. Não pode faltar o amor do Senhor nas nossas vidas. Porque Ele entregou o amor dele na cruz. O maior púlpito que existiu na terra foi na cruz, onde foi pregado o amor. Ali foi o maior púlpito que nós vemos, o amor de Deus. Aonde que Ele entregou o Filho, entregou o Senhor Jesus, no meu lugar e no teu lugar. Então é a prova de amor do nosso Deus, que lá na eternidade, como o pastor nos ensinou, isso Deus já tinha esse projeto, o projeto de salvação. Então hoje, nessa noite, é você não parar de relacionar com Deus. Hoje, nessa noite, o Senhor quer que você relacione mais com Ele, que você ora, que você busca esse noivo tão maravilhoso que é o Senhor Jesus. Nesse momento eu quero que vocês coloquem de pé para nós estar louvando o Senhor. Essa é a mensagem dessa noite, o relacionamento com a igreja. Amém?